Tem alguém feliz aqui ainda? Aleluia. Tô feliz, gente. Chegando nosso último dia aqui em Curitiba, gente. Como vocês são simpáticos. Ai, meu Deus. Gente, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. Se não foi bom semana passada, e não for bom hoje, volta semana que vem que vai ser melhor. Daí eu não vou estar mais aqui. Mas daí você não vem na outra, porque da outra eu tô de novo. Eu tô vindo bastante pra cá, não tô? Eu tô gostando disso aqui, gente. Será? Aleluia. Tô muito feliz de estar aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, nós clamamos, Pai. Pedimos, nos dá agora espírito de revelação. Coloca a mão sobre a sua cabeça e comece a pedir por espírito de revelação. Que ao abrir a palavra de Deus para nós lermos essa manhã, Jesus, o Senhor venha falar com cada um aqui, convencendo o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, vem trazendo sobre nós a certeza de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, Jesus. Nós pedimos, fala conosco nessa manhã. Amém. Gente, eu prometo que eu vou ser rápido. O pessoal do louvor aí passou do tempo na adoração. Tem uma conversa séria com eles depois. E se você não gostou muito do louvor, já sabe, né? Volta semana que vem que eu não tô aí, vai ser melhor. Sabe, igreja, quando a gente estava lá em Taubaté, o Leo um dia fez uma pregação muito, muito poderosa, onde ele falou: é melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano. Você está anotando? Anota essa frase, que ela é muito boa. É melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano. Ontem, gente, às vezes a gente conhece umas pessoas mais doidas que a gente no meio do caminho. Umas 2 semanas atrás eu encontrei o Diego e a Fran. Falei para eles lá em Taubaté, eles são lá de Taubaté, da Poema Taubaté também. Falei para eles, gente, vou estar lá em Curitiba, se vocês quiserem aparecer por lá. Aí ele falou, eu vou. Eu falei, você vai mesmo? Ele falou, eu vou, pô. Aí a Fran falou, por que você vai para Curitiba, Diego? Ele falou, o Léo me chamou. Aí eu falei, pô, eu tô com uma moral com você que eu vou te contar, cara. E sabe, a gente estava na mesa ontem conversando e tendo um tempo junto, falando sobre as coisas que Jesus tem feito, sobre planos e sonhos. E de repente nós falamos, cara, é muito bom você fazer muitos planos, mas é melhor ainda você saber o que Deus quer fazer com a sua vida. Melhor do que você preguiar a sua vida é você saber o que Deus espera de você. Sabe, quando a gente conseguir entender que melhor do que a gente fazer o que a gente quer fazer, é a gente fazer o que Deus quer que a gente faça. A gente entende uma chave poderosa para poder viver Jesus fora dessas 4 paredes. Sabe, Jesus fora da igreja, Jesus em outros lugares e você poder desfrutar disso. Sabe, o primeiro ponto que a gente precisa falar é como que está a nossa vida de oração. Será que a gente tem orado pelos nossos? Será que a gente tem andado com pessoas, orado por elas, intercedido, sabe? Às vezes você fala, pô, mas minha família não vem para a igreja, meu marido não vem para a igreja, minha esposa não vem para a igreja, meus filhos não vêm para a igreja. Mas será que nós temos orado por eles? Ou talvez como a gente falou na semana passada, será que nós temos levado o rio até eles? Será que nós estamos orando? Como é que está a sua vida de oração? Gente, você já deve estar cansado de ouvir isso. O Xandão fala isso, eu acho maravilhoso. Ele fala que você não é um emoji, você é uma carta viva. Sabe aquela coisa lá? Alguém manda lá no grupo do GC, gente, ora por mim. Você manda, orando, emoji de mãozinha. A gente sabe que você não orou. A gente sabe que a gente faz isso também. Agora a verdade é quando alguém manda, gente, preciso de oração, já pega e manda um áudio. Fala, Jesus, nós declaramos agora. Deus recebe a oração via áudio também, gente, tem a fé. Começa a orar, já declara a cura, já declara que Deus pode fazer. Sabe o que nós não podemos fazer? Nós cremos que Deus pode fazer através da oração do justo, porque ela pode muito em seus efeitos. Então, como está a nossa vida de oração? Será que nós estamos crendo que Deus ainda cura no nosso meio? Sabe, nós cremos em cura, nós cremos que Deus pode operar curas milagrosas no nosso meio. Talvez você entrou aqui precisando de uma cura e Jesus pode te curar essa manhã. Jesus pode fazer algo maravilhoso aqui nessa igreja, nessa cidade. Sabe, será que nós ainda cremos em cura? Algum tempo atrás nós estávamos no retiro da adoração lá em Taubaté. Tinha uma galera de Curitiba, quem que estava lá? Aí tinha uma galera lá.
Foi mais de 150 pessoas do Brasil inteiro. Tinha 15 pessoas do Acre. Ele existe. A gente foi lá, estava lá. Ele realmente existe. Cadê o Clisma? Tá aí não? Deve vir de noite. O Clisma, alguém pode levantar ele aí pra gente ver ele? Ele tá aí no meio, né? Tá com o braço levantado, mas ninguém tá enxergando. Sabe? A gente estava no retiro de adoração e de repente, em uma das sessões, o Brunão começou a ministrar sobre cura. Ele falou: gente, vamos começar a orar por cura. Você que está perto de alguém, você que precisa de oração, ergue suas mãos. E algumas pessoas perto impunham as mãos e começaram a declarar a cura. Sabe? E eu não sei até que momento a sua fé pode ser ativada por isso, mas eu estava orando e eu confesso que eu talvez não estava com tanta fé. Mas agora, a minha fé não é impedimento para o agir de Deus. O cara que a gente estava impondo as mãos, se ele tinha fé, ele era curado naquele ambiente. E então, naquele momento, a gente estava orando por um cara, e ele veio me contar depois. Ele falou: Léo, fazia alguns meses que eu tinha alguns nódulos no pescoço, e a partir do momento que vocês oraram, eu comecei a procurar, não encontrei mais nada. Eu fui plenamente curado. Eu fui para o médico depois falando: doutor, cadê aquele caroço? Ele falou: cara, você fez cirurgia? Ele falou: não, a gente orou e Jesus curou. Aí o médico falou: cara, eu não vou dizer para você que eu acredito nisso, mas se eu disser que não acontece com frequência, também é mentira. Sabe, Deus continua curando, Deus continua fazendo. Sabe, nós não podemos perder a nossa fé. Será que a gente crê que quando a gente ora, Deus ouve a nossa oração? Sabe, existe uma frase, não tinha programado ela, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas nós falamos, Deus ouve. Ele fala, nós ouvimos. São 4 partes essa frase. Qual parte dela você tem mais dificuldade? Nós falamos, Ele ouve. Ele fala, nós ouvimos. Qual parte dessa você tem mais dificuldade? Comece a refletir nesse momento, nessa manhã. Nós falamos, será que você tem dificuldade de orar, de falar com Deus? Ele ouve, será que Deus escuta mesmo as nossas orações? Ele fala, será que Deus responde? Ou será que a gente tem facilidade de falar, a gente sabe que Ele está ouvindo, mas a gente não consegue entender que Ele está falando, ou perceber que Ele está falando? Esse é o 4º ponto. Nós ouvimos. Qual parte da oração você tem dificuldade? Sabe, presta bastante atenção nisso e começa a orar. Eu proponho que você ore essa semana, com base na dificuldade que você tem. Se você tem dificuldade em falar, então começa a orar falando: Jesus, me ajuda, eu quero ter a certeza de que eu posso me achegar a Ti, com meus planos, com meus sonhos, com as minhas vontades. Eu também quero ter a certeza de que você está me escutando, Deus. Sabe, nos primeiros dias, no começo da caminhada, parece que você pede alguma coisa, Deus faz, né? Sabe o primeiro amor? Você fala: ai Deus, eu te amo. De repente você olha para o céu, tem qual é o nome? Nuvem. Pelo amor de Deus, sumiu a nuvem. A nuvem de coraçãozinho de Deus para você. Sabe aqueles primeiros dias, você começa a viver umas coisas dessas? Sabe, ter a certeza que Deus te ouve. E então, a certeza que você ouve o que Deus falou, a certeza de que Deus fala. Então começa a refletir nisso. Alguns dias atrás eu tive uma experiência muito boa. Eu recebi uma proposta de um trabalho, uma coisa que eu ia fazer, a parte da igreja. E aí quando eu estava em casa, antes de receber essa proposta, eu comecei a orar. Eu falei: Deus, eu queria fazer alguma coisa extra igreja, extra tudo que eu já faço na igreja. Eu queria fazer alguma coisa. E então eu conversei com o Ladentinho, ele falou: cara, algum dia vai chegar alguém, você vai ter um know-how para fazer aquilo e essa oportunidade vai aparecer. Eu falei: ah, amém, tá bom, né? Eu acho que ele falou isso aqui só para eu ficar quieto, não botei fé muito no que ele tinha falado. Eu voltei para casa, de repente um amigo me chama para conversar, a gente senta na mesa e começa a falar sobre uma proposta. E era um trabalho que eu gostei muito, era um trabalho que eu tinha orado pedindo para Deus. Só que eu não sei se você é assim, mas eu sou. Deus tem que gritar no meu ouvido para eu perceber que é Ele, às vezes. Tipo assim: Deus, eu queria isso. Aí chega isso, aí você fala: não, é prova, não é possível. Não é assim não, Deus, eu sei, eu oro, não é assim, não acontece rápido desse jeito. Aí daqui a pouco chegou a bênção, eu falei: vou orar para saber se é isso mesmo. De repente era uma proposta de a gente fazer uns cafés juntos.
E a gente falou, cara, imagina se a gente faz um café na lata. De repente, irmão, vai se ligando, ó. E olha o nível da minha incredulidade também. Chega um cara de outra igreja, ele chegou lá e falou, Léo, que bom que eu te encontrei aqui, cara, olha o que eu trouxe pra você. Me deu um café na lata que a gente tinha acabado de falar. Daí eu olhei pro cara e falei, vou orar pra saber se é Deus. eu falei, eu tive coragem de falar isso ainda. Aí eu falei, não, vou orar pra saber se é Deus. Aí eu entrei no carro, contando pra Raíssa da proposta. Ela falou, nossa amor, você tinha orado semana passada? Eu falei, orei. Ela falou, Deus já respondeu. Eu falei, aham. E Deus confirmou. Eu falei, aham. Ela, e aí? Eu falei, não, agora eu tô esperando a confirmação de Deus. Aí beleza, ela falou, amor, deixa eu falar um negócio pra você. Eu acho que às vezes você é meio devagar, você é meio lerdo. Eu acho que Deus tá gritando, você não tá escutando, você tá com o tampão no ouvido. Aí eu falei, não amor, eu acho que você que não é muito espiritual. Aí eu fui pro culto. E aí lá no culto, de repente o pastor tava pregando. Aí o pastor vai lá e fala, cara, sabe, às vezes você perguntou uma coisa pra Deus, você pediu uma coisa pra Deus, aí Deus foi lá e respondeu. Aí Deus respondeu, sabe o que você faz? Você pede confirmação, Deus tem que confirmar o que ele já falou. Aí eu falei, nossa, terrível quem faz isso, né? mentira. Eu falei, amém, Senhor, agora eu entendi. Eu voltei pra casa e falei, nossa amor, olha o que o Daniel falou, olha que coisa forte ela. O pastor você escuta quando eu falo. Mas isso não acontece aqui em Curitiba, né? Que a mulher fala, o cara não escuta, o pastor fala, ele escuta. Ou o contrário, que o marido fala, a mulher não escuta, a Marcela fala e todo mundo, é verdade, olha o que a Marcela falou. Você fala, entendi. Sabe, será que nós cremos que Deus responde às nossas orações? Será que nós cremos que Deus ouve as nossas orações? Deus está chamando a gente para a gente conseguir viver Jesus, poder viver o Evangelho fora dessas quatro paredes. A gente tem que ter a certeza de que Deus não cura quando alguém vem e encosta aqui nesse púlpito, porque esse púlpito aqui não é sagrado. Sabe, alguém é curado quando um justo pode orar, essa pessoa pode ser curada. Tiago 5,16 fala que quando nós confessamos nosso pecado, através da oração do justo, nós somos curados de todos os pecados. Nós somos curados disso, nós somos perdoados quando pedimos perdão a Deus, mas nós somos curados quando confessamos aos homens. Sabe, existe um poder na oração. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe, orar crendo que Jesus pode fazer. Se você estiver correndo no Parque Barigui, de repente você tropeça uma capivara, daí você levanta, aí você quebrou o joelho, alguém vem e ora por você, você pode ser curado. Sabe, será que a gente crê que Jesus pode fazer, igreja? Será que a gente crê que Jesus faz? Alguns dias atrás eu tive uma outra experiência também que foi muito legal. Eu queria trocar o meu celular e a Raíssa também queria trocar o dela. E aí eu orei, né? Às vezes eu acho que a gente tem até dificuldade de orar por umas coisas tão bobinhas como essa, né? Eu fui orar, eu falei, Deus, você sabe que eu nunca peço nada para você, né? Nunca te pedi nada, Deus. Você queria trocar de celular, queria dar um celular novo para a Raíssa. De repente me veio uma ideia assim, eu pensei que era uma ideia, né? Falei, nossa, tem um amigo que está querendo vender o celular dele. Eu vou dar o da Raíssa para ele, eu pego o dele e passo o meu para a Raíssa. E aí eu pensei isso. De repente eu chego no escritório no dia seguinte, e aí esse cara vem na minha direção e fala, cara, deixa eu te falar, e se a Raíssa passar o celular dela para mim, eu passo o meu para você, você passa o seu para ela? Daí eu falei, tá Deus, agora eu já entendi. Agora não vou duvidar. Eu falei, cara, amém, é isso aí. Sabe, será que a gente crê nessas coisas? Mas aí entra no segundo ponto. Quando eu troquei o celular da Raíssa e tal, ela pegou, ficou super feliz. E aí eu falei pra ela assim, você não vai me agradecer não, de eu ter trocado seu celular? E aí na hora que eu falei isso, senti só o Espírito Santo fazendo a mesma coisa comigo. Ele parou do meu lado e falou, e você não vai me agradecer não? Sabe, às vezes a gente tem uma facilidade muito grande de ensinar para os nossos filhos sobre gratidão, mas nós mesmos já não somos mais gratos. Você fala para o seu filho, você já orou agradecendo a Deus? E se ele vira para você e fala, e você papai? Você, fica quieto moleque. Você vai fazer o quê? Será que nós temos vivido uma vida de gratidão? Gratidão com as pessoas que a gente anda, gratidão com a nossa liderança, gratidão com a nossa esposa, com o nosso marido, com as pessoas que caminham ao nosso redor. Gratidão com Deus. Deus, obrigado por mais um dia, por poder acordar, por poder respirar, por poder estar aqui e celebrar o Senhor, poder estar aqui na minha igreja, na minha casa, essa igreja maravilhosa, essa igreja linda. Será, Deus, será que nós temos sido gratos pelo que o Senhor tem feito? Sabe, às vezes a gente cobra postura que a gente não tem.
E muitas vezes, naquela frase que nós falamos, nós podemos perceber que nós não estamos ouvindo o que Deus está falando. Deus não está falando a todo momento. Tem gente que diz isso, né? Que Deus está a todo momento falando. Não. Entre Malaquias e Mateus é um período onde Deus fica aproximadamente 300 anos sem falar. Sem falar uma coisa sequer. Então existem momentos de silêncio de Deus, mas ao mesmo tempo existem momentos onde Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Irmão, você já falou com uma pessoa, eu detesto isso, gente. Você já falou com uma pessoa que ela está mexendo no celular aqui, aí você fala, cara, então, tá caindo um avião em você. Aí a pessoa, sim. Por quê? Porque ela não estava prestando atenção em você. Mas agora, se você vier falar comigo, eu estou mexendo no celular, eu não consigo prestar atenção no que você está falando. Eu não sei o que acontece. Mas, se Deus fala com você, e você está prestando atenção em outra coisa, não está prestando atenção no que Deus está falando, será que você consegue ouvir? Será que você consegue perceber o que Deus está dizendo? Ou será que nós não estamos focados nele? Às vezes tem gente que vem e fala, mas Deus não fala comigo. Aí você fala, você lê a Bíblia? Não. Você ora? Não. Você jejua? Não. Você fala, irmão, como que Deus vai falar com você? Você quer que ele mande um fax para você? Você quer que ele mande um WhatsApp para você? Vamos orar, gente, vamos buscar Jesus. Sabe, tem vezes que Deus não vai te responder. Tem vezes que você fica lá perguntando. Sabe, algum tempo atrás, nós estivemos nos Estados Unidos, vivemos uns dias muito, muito bons lá. E lá nos Estados Unidos, o Leandro falou pra gente, cara, por que vocês não ficam aqui? E a gente, cara, dá uma vontade, né? Falei, poxa, interessante, né? Estados Unidos, eu moro em Taubaté. Se eu morasse em Curitiba, beleza, né? Eu moro em Taubaté, né? Em Taubaté você troca qualquer coisa. Você fala, cara, por favor, qualquer lugar, mano, me leva. E aí ele falou, cara, que tal vocês irem para Orlando? E aí a nossa resposta foi, cara, vamos orar, vamos escutar Jesus. Então a gente foi orar, e a gente ficou orando, e a gente jejuou. E a gente ficou 20 dias jejuando. E a gente ficou orando, e a gente ficou clamando, e a gente ficou pedindo. E sabe o que aconteceu? Duvido você adivinhar. Deus não respondeu. Eu não sei até hoje se era para eu ir ou se não era. Brincadeira, depois de um tempo eu pude entender e trouxe paz para o meu coração. Que deve ser hábito para o nosso coração, é a paz no espírito. Não paz na alma, mas paz no espírito. E então eu tive paz, e a gente entendeu que o nosso momento é permanecer na última palavra que Deus deu para a gente. A última palavra que Deus deu para a gente é sobre Taubaté. É sobre Taubaté. Nós estamos em Taubaté e vivendo um tempo incrível lá. Mas nós não podemos nos mover para certas coisas sem ter uma palavra de Deus, sem ter uma palavra que Deus falou com a gente. E existe um nível um pouco mais alto, onde você pode experimentar de Jesus, irmão. E não é nesse culto aqui. É Jesus fora da igreja. É Jesus fora dessas quatro paredes, onde você pode desfrutar dele. Na palavra de Deus, nós vamos ter duas traduções dessa palavra. A primeira tradução, repete comigo, rema. E a segunda tradução, logos, repete comigo, logos. Logos é uma palavra transmitida de maneira comum, de maneira para todos. Enquanto rema é uma palavra exclusiva e revelada. Logos seria como uma pregação. Essa pregação que você está recebendo agora, ela é a palavra logos. A sua Bíblia, ela é a palavra logos. Se você escutar uma canção cristocêntrica, é uma canção que carrega logos. É uma palavra transmitida de maneira comum, que todos recebem. Enquanto a rema é uma palavra exclusiva, revelada, personalizada para você. E quem te revela ela não pode ser homem, nem mulher, mas quem te revela uma rema é Deus. Deus libera a rema para o seu coração. Então, quantos lembram da parábola do semeador que saiu a semear? Nós não vamos ler ela, mas o versículo 11 de Lucas 8 diz: esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Lembra, o semeador ele sai, ele semeia um pouquinho aqui, ele semeia um pouquinho aqui, ele semeia um pouquinho aqui, ele semeia um pouquinho aqui. Aqui não deu fruto, aqui as pedras sufocaram, aqui vieram as aves e comeram. Mas tem uma que dá fruto. Essa palavra é logos. O que isso quer dizer? Que todos os dias nós temos que plantar logos. Todos os dias nós temos que semear logos.
Nós precisamos gastar um tempo com a nossa Bíblia. E aí chega um outro dia que você tem que gastar um tempo ouvindo uma palavra, outro dia que você tem que sentar e ter um discipulado, ter uma mesa com alguém. E aí você vem no culto de domingo, você recebe a Logos. Então dia após dia você está plantando Logos. E agora rema, irmão, é aquele dia que Deus falou com você, que você tem a certeza de que Deus falou com você, sabe? Sabe aquele dia que você está lendo a Bíblia, de repente você passou por um versículo que você até já leu outro dia, mas dessa vez ele vem diferente, ele vem pulando no seu coração, você fala, meu Deus, não estava escrito isso aqui na Bíblia até hoje, escreveram agora. Aí você sabe, eu não sei se você faz isso, mas eu estou lá no meu quarto, de repente eu leio, eu vejo lá, uau! Aí eu saio do quarto e falo, amor, se liga nisso daqui, tá. Aí ela faz o quê? Nossa, muito forte. Eu falo, como assim, cara? Eu chorando, como assim? Mas sabe, tem uma explicação muito simples para isso. Você recebeu rema, mas ela recebeu Logos. Quando Deus fala com você, cara, estremece o seu corpo. Você recebe uma coisa que talvez você tenha buscado há muito tempo. Talvez você estava há dias plantando Logos, gastando tempo com a sua Bíblia, tendo tempo de ouvir pregação, tendo tempo de mesa, plantando Logos, até que vem um dia que, pum, vem uma rema sobre o seu coração. Então você entende tudo aquilo que Deus estava fazendo. Você entende que muitos dias plantando geram uma colheita um dia. Então você colhe uma Logos. Nós plantamos, você colhe uma rema. Nós plantamos Logos e então colhemos rema. Sabe? Rema não é uma coisa que acontece todo dia, irmão. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Tem um rapaz lá, ele até saiu de Taubaté agora. Mas aí cada semana ele queria ser enviado para um lugar diferente. Aí ele chegava em mim e falava, cara, Deus falou comigo. Eu falei, falou, vou pra Romênia. Eu falei, pô, amém, mano, é a primeira vez eu dropei junto com ele. Eu falei, amém, mano, pô, se Deus falou, tá falado, vamos orar. Beleza. Aí deu uma semana cravada. Ele chegou em mim e falou, cara, Deus falou pra mim, vou pra Holanda. Eu falei, e a Romênia? Ele, não é mais. Eu falei, pô, tá bom. E aí deu uns 4 dias, aí ele veio pra mim e falou, cara, vou pra, eu não lembro, ele falou, vou pra São José dos Pinhais. Aí você fala, cara, calma aí, Holanda, Romênia, São José dos Pinhais. Você fala, irmão, ou Deus está te dando uma unção de onipresença, ou você está viajando, mano. E aí, cara, por quê? Porque rema não é uma coisa que você tem todo dia, rema não é uma coisa que toda hora, aí Deus falou comigo, aí Deus falou comigo, aí Deus falou comigo. Irmão, Deus não tem nem vírgula na sua vida, não dá nem uma pausa, toda hora Ele está falando alguma coisa, cada dia Ele está falando diferente. Mas agora, sabe, quando Deus fala com você, é uma coisa que você está buscando há muito tempo. Sabe, tem questões que eu tenho até hoje na minha vida que eu pergunto, Deus, por quê? Deus, por quê? O que eu deveria fazer? O que eu devo fazer? Que horas que eu devo fazer? O que eu tenho que me posicionar? Então muitos dias plantando Logos, chega um dia que a gente colhe rema. Sabe, nós precisamos plantar Logos, gastar tempo com a palavra de Deus. Irmão, às vezes você não gosta de ler, sabe? Pega um audiobook aí, tô falando sério. Escuta a Bíblia, escuta o Cid Moreira, fala pro Chás fazer o Cid Moreira para você escutar. Sabe, escuta a Bíblia. Alguns dias atrás nós estivemos em Manaus. De repente a gente estava num restaurante, e aí naquele restaurante veio um cara atender a gente, e esse cara, ele muito atencioso, fazendo um serviço incrível. E aí a gente foi conversando com ele, de repente ele começou a contar pra gente que lá em Manaus, ele saía do restaurante, ele via alguns meninos de rua, limpando o carro, pedindo dinheiro no semáforo, e ele começava a contratar esses meninos, treinava eles para eles serem garçom. E esses garçons, eles eram garçons em um dos melhores restaurantes de Manaus. Já ganhou várias vezes como prêmio de melhor restaurante de Manaus. É de frente para o teatro de Manaus. É lindo. E de repente você via alguns meninos, e ele pegava esses meninos, ele treinava esses meninos do zero, e dava um futuro, e dava uma capacitação para eles. Sabe, talvez aquele cara nunca vai subir numa plataforma, talvez alguém nunca vai ver ele aqui. Ele está vivendo Jesus fora da igreja. E então vidas têm sido transformadas através da vida daquele homem. Ele sendo o quê? Um gerente de um bom restaurante. Sabe, não é para você ser missionário, para você ser milionário, para você ser alguma coisa, é para você ser o que Jesus espera que você seja. Sabe, o propósito de Deus não se cumpre quando você se torna um milionário ou um missionário, não é nos extremos. O propósito de Deus se cumpre quando você é quem você nasceu para ser, quem Ele te chamou para ser. Então, aquele homem, ele contando pra gente, cara, eu tenho muita dificuldade, sabe? Eu venho aqui e eu não consigo ler a Bíblia, mas eu escuto. E aí nessa hora eu e o Lê, a gente começou a chorar. A gente falou, cara, de verdade,
Se todo mundo vivesse o propósito de Deus para eles, como você vive o propósito de Deus para você. E ele começou a chorar. Ele falou: cara, eu tenho tanta dificuldade de negar os meus desejos, de negar a minha carne, de negar as minhas vontades, para fazer a vontade de Deus. Sabe, igreja, tem um nível mais alto do que somente vir na igreja. Mas agora não é para você ser um pastor ou para você ser o que foi, é para você ser o que Deus espera de você. É para você, onde você está, você ser e carregar Jesus com você, por onde quer que você vá. Sabe, Mateus 4, versículo 4, abre aí. Livro de Mateus 4, versículo 4. A palavra vai dizer: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra é essa? Rema. Rema, palavra revelada. Você planta logos dia após dia. Você entra no seu quarto, você fecha a porta, você busca o seu Deus em secreto, e o seu Deus que vê o que é secreto te recompensa publicamente. Você vai plantando, você vai orando, você vai lendo, você vai buscando, você vai ouvindo. Então chega um dia que chega uma colheita, e essa colheita se chama rema. Nós não vivemos de palavra revelada pelos homens, nós vivemos de palavras reveladas por Deus. Sabe, por que você vai se limitar a viver com a palavra de domingo, sendo que Deus quer falar com você no seu quarto? Sabe, por que você se limita a ouvir uma pregação e viver somente o que a pregação está falando, sendo que Deus quer revelar para você a palavra dEle? Ele quer que você escute direto dEle. Por que você se limita a ouvir os outros falando de Deus, quando você poderia ouvir diretamente Deus falando sobre você? Vamos lá, alguém, igreja? Existe um chamado mais alto do que apenas ouvir falar sobre Deus, mas é poder conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Deus não quer que você ouça sobre Ele a respeito de outra pessoa. Não é para você ter Moisés na sua vida, um cara que sobe, tem comunhão com Deus, vem e te fala o que você tem que fazer. É momento de nós termos comunhão com Deus, e Ele nos diz o que nós temos que fazer. Mas isso eu não estou dizendo para você parar de ouvir sua liderança e ouvir só Deus no seu quarto. Você tem que ouvir a Deus, você tem que ouvir a sua liderança, o que Ele fala, Ele confirma por meio dos profetas dEle. Sabe, quem vem para a igreja e você tá alinhado com Deus, você não recebe palavra profética, você recebe confirmação do que Ele já tem falado no seu quarto. Sabe, não pensa que você vai começar a viver, Deus vai falar uma coisa completamente fora de tudo que está acontecendo na igreja com você. Deus fala através da igreja, a igreja é a porta de Deus na terra, mas agora nós saímos da igreja e nós levamos aonde nós estamos, Jesus com a gente. Sabe, Deus quer revelar uma coisa para você, Deus tem uma palavra revelada para você. Quando você está ouvindo essa palavra, e essa palavra aqui não é personificada para cada um. Se parecer que eu dei indireto para alguém aqui, não foi, gente, de coração. Parece que é uma palavra completamente aberta. Às vezes tem uns dias que a gente vem no culto, parece que o nosso pastor contou tudo pro pastor que veio pregar, né? Tipo, fala, tudo que ele está falando é para mim. Mas sabe, mesmo que esse dia que parece que o culto foi para você, que é muito bom, tem uma coisa melhor. É o dia que Deus fala com você no seu quarto. É o dia que Deus fala com você na fila de um banco. Deus fala com você no meio do trabalho. De repente você começa a chorar. Sabe, ontem nós estávamos na mesa, a gente passou o dia junto, tomando café e tendo tempo junto, falando de trabalho, coisas do tipo. E aí quando a gente sentou na mesa para jantar, Jesus chegou e de repente a gente estava falando sobre Jesus a mesa inteira. Quando Jesus chega, Ele é o mais importante. Sabe, tem uma frase muito famosa que ela diz: pregue, se preciso, use palavras. Ela é muito boa, fala sobre a gente pregar com as atitudes. Mas tem gente que não prega com palavra também, irmão. Você tem oportunidade aí, você não fala. Cara, sabe, fala sobre Jesus. Você prega com a sua vida, mas se tiver uma oportunidade, fala, cara, deixa eu orar por você, deixa eu fazer, eu acho que Jesus pode te curar. Você crê que Jesus pode te curar? Então você ora. Sabe, Todd White fala uma coisa muito incrível. As pessoas dizem para ele, fala, Todd, e se eu for orar por alguém e essa pessoa não for curada? Aí ele fala, e eu olho para essas pessoas, sabe o que eu respondo? E se ela for? Sabe, a pergunta não é, e se ela não for curada? Você vai passar vergonha, o que vai acontecer? Você vai passar vergonha, não aconteceu. Mas e se ela for curada, o que vai acontecer, irmão? Jesus está sendo resplandecido na terra, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Sabe, a glória, ela tem uma esperança. Quando Cristo é revelado em nós, a glória tem uma esperança de ser manifestada. O céu começa a invadir a terra, o reino começa a vir até Curitiba. Quando o quê? Quando Cristo começa a ser revelado em você. Quando você que tem ouvido o que Deus espera de você, não o que o pastor espera de você. Existe um caminho muito mais alto do que fazer o que o meu líder ou o que alguém espera que eu faça. Existe um caminho de cumprir o que Deus espera que eu faça.
Mas vamos lá, igreja, eu não estou falando sobre você não ter comunhão com o seu líder, com a sua líder, com mesa de discipulado. Tudo que Deus faz através da sua igreja. Sabe, Deus quer falar com você, e muitos dias Ele vai usar o quê? A sua igreja. Na multidão de conselhos há uma sábia saída. Sabe, tem gente aqui que você toma as decisões tudo sozinho. Se você fosse conversar com uma pessoa que sabe um pouquinho mais que você, ela podia te ensinar, ela podia te ajudar. Mas é melhor receber uma rema de Deus do que viver apenas de logos. Mas logos é importante, por quê? Porque o semeador, ele tem que sair a semear, e ele vai semeando, todos os dias ele vai gastando um tempo de logos. Então ele vai ter um discipulado, ele vai ter uma mesa, ele vai estar no secreto. Então ele vai plantando logos todos os dias, até que vem um dia que Deus vem e pum, dá uma rema, dá uma revelação, dá aquilo que você tem buscado há tanto tempo. Nós não vivemos de logos, nós vivemos de rema. Nós não vivemos de palavra dos outros, nós vivemos de uma palavra de Deus. Plantamos logos e nós colhemos rema. A semente é a palavra de Deus. A semente que nós plantamos todos os dias é a palavra de Deus. E aí vem uma questão: será que as nossas maiores experiências com Deus, se eu te perguntar qual é a sua maior experiência com Deus, que memória vem à sua mente? Será que a sua maior experiência com Deus, ela dizia a respeito de um culto cheio de pessoas? Ou será que a sua maior experiência com Deus foi no seu quarto? Ou será que a sua maior experiência com Deus foi você e Deus? E aí que entra uma questão: se as nossas maiores experiências com Deus é dentro de uma conferência, eu não deixo isso te entristecer, não. Eu falo, mas Léo, a minha maior experiência com Deus foi numa conferência. Sabe, se a sua maior experiência com Deus foi numa conferência, imagina o que Ele vai fazer no seu quarto o dia que você começar a frequentar lá. Vamos lá, alguém? Se ouvindo a palavra de alguém, você já foi tocado por Deus, imagina o dia que você começar a ouvir a palavra que Deus tem para revelar sobre a sua vida. Deus tem um nível ainda maior para a gente, de conhecer a palavra dEle, de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo. Sabe, tem uma história muito boa, eu pude ouvir de um membro lá da Poema Taubaté. Ele chegou para servir, e a gente toma um café no lounge antes, quem está servindo. De repente ele passou na minha frente. Eu falei, mano, não te conheço, quem é você? Ele falou, cara, meu nome é Lucas. Eu falei, senta aí, me conta a sua história. Ele sentou e começou a me contar a história dele. Ele falou, cara, quando eu era criança, eu cortava o cabelo com o seu irmão, com o Leandro. E aí de repente ele parou, tal, eu sabia que ele tinha ido virar pastor. E aí eu comecei a cortar o meu cabelo com o seu outro irmão, com o Lucas. E aí eu comecei a estar sempre lá cortando o cabelo e tal, e eu ouvi eles falando sobre Jesus. Só que chegou uma época que eu troquei de barbeiro, fui morar mais longe, me mudei, e eu nunca mais vi os seus irmãos. E aí um belo dia, eu tô passando aqui na frente da igreja, e aí eu falei, cara, vou entrar nessa igreja aqui, vou ver qual que é a parada. E aí ele entra na igreja, ele vai lá na Poema Store, entrando tinha Poema Store igual aqui, e aí ele viu o livro do Leandro. E aí na hora que ele pegou o livro, ele falou, nossa, cara, é o livro do meu barbeiro, é o livro do cara que cortava o meu cabelo. Que loucura, pô, que legal, tal. Mas eu não vou comprar um livro de crente, né, tal. Aí ele saiu e sentou na última cadeira. E aí de repente o pastor pregando, quem estava pregando? Vamos lá, deixa eu ver se é bom de storytelling. Quem estava pregando? O Leandro. O Leandro chegou lá e começou a pregar. Ele lá na última cadeira, de repente ele começa a chorar. E aí no final do culto, ele falou, eu acho que os crentes vão fazer aquele negócio de ir lá na frente aceitar Jesus, eu não vou não. E ele sentar lá no fundo, aí o Leandro falou, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Ele falou, eu não vou. Ele falou que ele fechou o olho, quando ele abriu, ele já estava aqui na frente, aceitando Jesus. E aí, ele aceitou Jesus, aí a galera toda foi levada para o lounge depois, que ia rolar uma integração com essa galera que aceitou. E aí nessa hora que está rolando a integração, a galera vai lá e entrega um livro para cada um. E entrega um livro de quem? Do Leandro para ele. Na hora que ele pega o livro, ele, Jesus ama, Deus existe mesmo. Deus responde. E aí, você pensa que depois disso aí ele se converteu, ficou firme? Não, irmão, ele chegou na casa dele e falou, amor, Deus existe mesmo, se esse negócio existe eu vou pro inferno, sai fora, nunca mais volto nessa igreja não, acho que eles são bruxos lá. E aí foi isso, ele nunca mais voltou. Brincadeira. Aí esse dia, aí eu falei assim, caraca, mano, eu comecei a dar risada da história dele. Aí ele falou, não, mano, mas piora, quer ver? Eu tava lá no meu casamento começou a estar mal, mano, eu e a minha esposa, a gente brigando sempre, terrível as coisas. E aí a gente recebeu um convite de uma amiga dela da escola, dos tempos lá atrás, para ser madrinha. Aí ela aceitou, eu falei, amor, por que você aceitou, cara? Nem conheço essa menina. Ela falou, amor, sei lá, aceitei. E a gente foi no casamento, indo pro casamento a gente tava brigando, não tava bem. De repente a gente chega no casamento. Quem que tá fazendo o casamento, gente?
Vamos lá, quem que tá fazendo casamento? Não era, ia ser bom se fosse ele, né? Mas não é, era o Brisa. Pô, não ia ser bem melhor a história se fosse o Leandro, mas não era, era o Brisa. Mas o Brisa também é benção, né? Aí ele tava lá ouvindo a pregação, ele ouvindo a pregação no casamento, e aí o Brisa ministrando, de repente ele começa a chorar, ele começa a sentir Jesus, ele começa a receber uma parada. E aí terminou, ele foi falar com o noivo, ele falou, ô mano, que é essa parada aí? Ele falou, cara, eu conversei com o Brisa antes, eu falei que no meu casamento eu queria que o máximo de pessoas recebessem Jesus, então você recebeu uma coisa, foi de Deus. Ele falou, de que igreja que ele é? Ele falou, da Poema, do Leandro Barreto. Ele, não. Ali, não. Aí ele voltou para casa, aí ele falou, Deus, não é possível, cara, que você existe, que tudo isso é verdade. Aí ele chegou na casa dele, ele abriu um baú lá, pegou o livro do Leandro, ele começou a ler, de repente um versículo no livro, ele começou a ler aquele versículo e reler. De repente Deus começou a falar com ele, que Deus tinha chamado ele, que Deus queria ele. De repente ele tendo uma leitura na palavra de Deus, Deus falou com ele. E naquele dia ele aceitou Jesus no quarto dele, e ele foi para a igreja depois, e o casamento dele foi restaurado, e ele estava servindo lá e me contando essa história, chorando, e eu chorando com ele na mesa. Sabe, irmão, o que a Logos não pode fazer, o que a palavra dos homens não pode fazer, uma palavra de Deus pode fazer. O que a sua palavra não pode fazer por alguém, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus filhos, a palavra de Deus pode. Você não precisa de uma palavra de homem, você precisa de uma palavra de Deus. E aí, mas ao mesmo tempo, o dia que ele ouviu no barbeiro foi o quê? Uma semente. Ele recebeu uma Logos da palavra de Deus. O dia que ele entrou na Poema e recebeu aquele livro, ele recebeu o quê? Uma Logos, ele recebeu uma semente da palavra de Deus. E então no dia que ele está no casamento, ele recebe o quê? Uma Logos, uma semente da palavra de Deus. Mas no dia que Deus fala com ele, não tem mais o que fazer, mas muitas sementes foram plantadas. Sabe, às vezes você pensa que o que você está fazendo na vida de alguém não vai gerar resultado nenhum, mas é uma semente. E um dia ele recebe outra semente, outro dia ele recebe outra semente, então ele pode ir crescendo, e um dia Deus encontra aquela pessoa. Gente, não tem livre-arbítrio quando Deus quer alguém, não tem esse negócio não. Inventaram, o dia que Deus quer, Ele faz de tudo, a sua vida acaba, mas você vai lá e se encontra com Deus. Chega uma hora que você canta a música lá, só tenho você, só faltava eu perceber. A verdade é que Jesus vai cercando a gente. Deus fala, você pode escolher, mas Ele vai cercando você assim, que é porque você não tem mais escolha. Ele fala, não, mas pode escolher aí. Deus, mas só tem você, Deus. Ele fala, exatamente. É esse que é o ponto. Chega uma hora que não tem mais para onde a gente correr, gente. É igual crime esse negócio aqui de ser crente aqui. A gente está envolvido até a boca. Chega uma hora que não tem mais o que fazer. A gente está envolvidão. Agora a gente já é só deixar Deus envolver a gente. Mas Mateus, no versículo 6, avança um pouquinho aí. Mateus capítulo 6, versículo 6. A palavra de Deus diz o quê? Tu, porém, quando orares, entra no seu quarto e fecha a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não use de vãs repetições como fazem os gentios, porque eles pensam que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois Deus, o vosso Pai, sabe de tudo que vocês têm necessidade, antes mesmo que vocês o peçam. Sabe? Melhor do que você conhecer sobre a palavra, é você conhecer a própria palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus, irmão. Você precisa conhecer Jesus. Mas, aqui, calma aí. Você, porém, quando orares, entra no seu quarto e fecha a porta, e ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto. Quem vem em secreto? Nós? Quem? O Pai, Deus, Ele vem em secreto. Aí você vai falar para mim, nossa, mas eu nem senti nada, nem arrupiou. Ô Sandão, nem arrupiou aqui, Sandão. Sabe por que não arrupiou? Porque não é para você ver, não é para você sentir, é para Deus te ver. Você não foi lá para ver Deus, você foi lá para ser visto por Ele. Vamos lá, alguém. Você não entrou no seu quarto para ver Deus e falar, tá, agora eu entendi. Não, você foi lá para Ele te ver e Ele falar o que há de mal em você. Não é para você ver Ele falar o que Ele tem que mudar. Deus, deixa eu dar uma sugestão aqui para você.
Claro que não, irmão. É para você chegar lá e Deus falar: ei, calma aí, muda isso aqui. E o Espírito Santo te convence que isso aqui é pecado. Ele convence que isso aqui é uma coisa correta, que você tem que continuar fazendo. Ele te convence que você tem que se preocupar com isso daqui. Você entra no seu quarto não é para ver a Deus, mas é para ser visto por Ele. Se toda vez que a gente entra no nosso quarto a gente sente, então a gente já não está permanecendo pela fé, a gente está permanecendo por sentimento. Se eu entro no meu quarto toda vez eu tenho uma sensação, eu permaneço porque eu tive uma sensação, não porque eu tenho uma revelação. Agora, quando eu entro no meu quarto e eu permaneço pela fé, a fé é o que? Segundo a palavra, a certeza do que não se pode ver. Então você não vai ver vários dias, meu irmão, mas você permanece lá porque você tem fé. Você permanece porque você tem fé, você tem a certeza de que Deus está fazendo mesmo que você não está vendo. Talvez aos seus olhos Deus tenha esquecido, mas Deus não se esqueceu de você. Ele está lá, Ele está te vendo em secreto. E aí você chega na segunda-feira e você tem um tempo com Deus e você fala: Deus, não acontece nada na minha vida. Aí chega na terça-feira, não acontece nada, na quarta, quinta, na sexta, no sábado, mas todos os dias você está diante dele. Então talvez você não esteja vendo, mas eu tenho uma certeza: Deus está te vendo. Deus está vendo que você está permanecendo. Deus está vendo que você está continuando. E não use de vãs repetições, gente. É melhor você ter uma oração verdadeira, uma oração que não tem às vezes você pede, já rolou no GC de vocês? Você fala assim: irmão, ora aí. O irmão vai orar, o irmão fala: tá bom. Ó Deus. Aí você fala: irmão, não, pô. Falar com Deus é falar com seu pai. Aí você fala: Deus, tô malzão, tô injuriado, não tô feliz, não tô contente. Sabe, você falar com Deus é você falar com seu pai. Eu tenho um amigo lá em Taubaté que ele tem voz de oração, irmão. Eu falo para ele: cara, ora aí. Ele fala: demorou, mano, oro. Pai, em nome de Jesus. É voz de oração, o cara só usa quando ele vai orar essa voz. É eloquente, é bela. Sabe, não somos nós que temos que ver a Deus, mas é Deus que precisa nos ver. A palavra vai dizer que quem procura os verdadeiros adoradores? Vamos lá, finge que você sabe. Deus, 1, 2, 3 e... Deus. Quem procura os verdadeiros adoradores? Deus. Não somos nós que procuramos por Deus, mas é Deus que está procurando por nós. Sabe, não é você que busca Deus. Você não vem aqui buscar Deus, você vem aqui ser encontrado por Ele, porque Ele está buscando você a sua vida inteira. Sabe, quando nós falamos a respeito do tabernáculo de Moisés, nós temos o Santíssimo Lugar, nós temos o átrio, nós temos o Santo Lugar, nós temos o Santíssimo Lugar. O átrio é onde eram oferecidos os sacrifícios, o Santo Lugar era onde o incenso subia, e o Santíssimo Lugar era onde a presença de Deus estava. Você está aqui comigo? Mas nós pensamos que é um caminho que nós fazemos até Deus, onde a gente entra no átrio, então somos purificados, então a gente pode oferecer uma adoração, então a gente entra num lugar de plena comunhão. Mas a verdade é que o caminho não fomos nós que fizemos até Ele, mas foi Ele que fez até nós. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Sabe, não é um caminho que eu faço quando eu aceito a Jesus, mas é um caminho que Jesus fez quando Ele me aceitou. O caminho é Jesus que se despiu de sua glória, deixou o Pai, deixou o céu, deixou a glória, e Ele, semelhante ao homem, Ele se humilha, e Ele sai do santo lugar, Ele sai do trono, Ele sai do santíssimo lugar, Ele chega até o santo lugar, e Ele continua caminhando até o lugar onde Ele chega no átrio, onde Ele pode se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados, e nós podemos entrar e ter livre acesso. O véu é rasgado, não é de baixo ao alto, mas é do alto a baixo, porque é um caminho que Cristo fez até nós. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Então pare de pensar que você tem escolha, meu irmão, minha irmã. Você não tem mais escolha. Jesus já escolheu por você, Jesus escolheu você, Jesus separou você. Pare de pensar que você é uma ocasião, pare de pensar que você chegou aqui por acaso. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou, e é Deus que te capacita para continuar. Sabe, você é incapaz, eu sou incapaz, mas com Cristo e o poder dele que se aperfeiçoa melhor na onde? Na nossa fraqueza. Quando nós dizemos que somos fracos, aí nós somos fortes nele, porque é Ele quem possibilita que nós sejamos. O Pai é quem busca os verdadeiros adoradores, não somos nós. Não somos nós que buscamos a Deus, mas Ele que tem buscado por nossa vida inteira. Ele fez o caminho até nós. Olha isso, abra sua Bíblia em João 14, versículo 16. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
a fim de que estejais para sempre com vocês o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês para sempre. Sabe, por que você não precisa viver de revelação dos outros, meu irmão, minha irmã? Porque você recebeu o Espírito Santo dentro de você. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode recebê-lo. Sabe, em Salmos vai dizer que as palavras de Deus são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos seus justos juízos dura para sempre. Sabe o que está dentro de você? As palavras de Deus. As palavras de Deus são em tudo verdade. Você recebeu e tem uma verdade dentro de você. E quem é o caminho, a verdade, a vida? Cristo. Você recebeu a Cristo, então você carrega Jesus fora da igreja, você leva Jesus por onde você passa, cada lugar que você vai, você leva Jesus e as pessoas começam a ler a Bíblia, mas não abrindo a Bíblia, ela começa a ler a Bíblia em você. Você é a Bíblia que o mundo está lendo. Vamos lá, alguém, igreja? Você é a Bíblia que Curitiba está lendo, você é a Bíblia que São José dos Pinhais está lendo, você é a Bíblia que Campo Largo está lendo, você é a Bíblia que esse mundo está lendo. Avança um pouco para João 16, versículo 13. João 16, 13 vai dizer: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará coisas que hão de vir. Sabe, o Espírito já está dentro de você, e dentro de você tem uma coisa que se chama paz no Espírito, e ela tem que ser árbitro para o nosso coração. Sabe, não é somente sobre você ler a Bíblia, mas é você ler a Bíblia com o dono da Bíblia, você ler a Bíblia com o escritor. A Bíblia, eu não lembro quem disse isso, mas eu acho maravilhoso. A Bíblia é o único livro que você pode ler com o escritor do seu lado. Sabe, você recebeu o Espírito Santo, aquele que inspirou todos que escreveram essa Bíblia, e ele está dentro de você. Então não podemos nos apequenar com o que Deus confiou a nós. Sabe, em Provérbios, existe um provérbio muito famoso, compartilhei isso aqui, eu acho que na reunião de liderança. Um provérbio muito famoso que diz o quê? Quem responde ao tolo se torna como ele. Quantos já ouviram isso? Mas muitas vezes nós não lemos o versículo seguinte. O versículo seguinte diz o quê? Mas o que não responde ao tolo, permite que ele seja bom no seu coração, que ele seja sábio no seu coração. Então calma aí, um versículo está falando para eu não responder ao tolo, o outro está falando para eu responder. O que eu tenho que fazer? Um versículo fala que eu tenho que fazer uma coisa, e o outro fala que eu tenho que fazer o contrário. Sabe o que isso quer dizer? Que a Bíblia, como letra apenas, ela é um livro. Mas agora, se nós temos o Espírito que vivifica, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós não podemos apenas, eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo, mas eu desconsidero a Bíblia. Mas você também não pode ter um relacionamento com a Bíblia e não ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você precisa ler a Bíblia com o Espírito Santo do seu lado. Então um dia ele vai falar: faz isso não, mexe com isso não. Um dia ele vai falar para você: não responde essa pessoa não, você responde, essa pessoa é tola. Aí tem outro dia que vai falar: fala para essa pessoa aqui, essa pessoa está sendo tola, ajuda ela. Sabe quem vai te dizer isso? Não sou eu, não é o Sandão, não é o Chás, não é seu líder, não é seu discipulador. Sabe quem vai falar isso para você? O Espírito Santo. Por que você se limita a ouvir a palavra dos outros quando Deus quer falar com você? Vamos lá, alguém, você está aqui comigo? Guarde isso no seu coração. Primeiro, o Espírito Santo fala com a gente de uma maneira muito doce. Sabe, primeiro o Espírito Santo vai falar com você, vai falar: não assiste isso aí não. Não é pecado assistir Netflix, mas não assiste isso aí não, você não devia fazer isso não. Tira a mão daí, não faz essa parada não. Não anda com essa galerinha aí não. Não faz essa coisa errada não, só nega imposto não, faz isso não. Primeiro, o Espírito Santo fala com a gente de uma maneira muito doce. E normalmente sabe o que a gente faz? A gente ignora. E no segundo ponto, o que Deus faz? Deus usa os profetas dele. Usa normalmente sua esposa, usa normalmente seu marido, usa seus pais, usa seus filhos, usa seus amigos. Que a pessoa chega e fala: mano, vou falar uma parada para você. Se deve ser chato para você ouvir, imagina para mim que eu tenho que falar, que não tem nada a ver com isso. Cara, faz isso não. E aí o que normalmente uma pessoa saudável fala? Cara, Deus já tem falado isso comigo. Eu não sei se você já teve essa experiência, já tive várias vezes. O Espírito Santo te falou de uma coisa: você não mudou. Veio alguém, algum profeta do Senhor falou, você também não mudou. E aí qual que é o terceiro ponto? Você quebra a cara, dá tudo errado na sua vida. Aí você fala:
Ó Deus, como que eu vim parar aqui? O Espírito Santo falou com você, você ignorou. As pessoas de Deus da sua vida falaram com você, você também ignorou. E agora acontece o quê? Aí você quebra a cara, aí você volta arrependido. Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Você volta arrependido. Mas sabe, não vamos esperar quebrar a cara não. Não vamos nem esperar os outros ter que falar pra gente. Vamos começar a ouvir o Espírito Santo. Ele nos guia a toda a verdade. Ele é o Espírito que nos guia à verdade, que nos leva. Sabe quando que nós vamos ser reconhecidos como filhos maduros de Deus? Quando nós somos guiados pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nisso nós sabemos que nós somos filhos maduros de Deus. Mas primeiro a gente precisa entender que a gente é filho. Sabe, nessa manhã o Espírito Santo está convencendo que pessoas de que são filhas de Deus. Talvez pessoas que já têm uma jornada grande, mas perderam o princípio de perceber que não são apenas servos, que não são apenas amigos, mas somos chamados filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os filhos de Deus. Sabe, Curitiba não vai ser tocada por uma igreja de órfãos. Curitiba vai ser tocada por uma igreja de filhos. Filhos de Deus. Filhos de Deus. A banda pode vir me ajudar aqui? Sabe, ainda em João 14, versículo 23, vai dizer: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e vivemos para ele, e nele faremos morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Que palavra é essa? Logos. Você precisa amar a Bíblia, irmão. Você precisa amar a palavra do Senhor. Você precisa amar as palavras que o Senhor tem liberado através dessa casa. Amar as mesas, amar o discipulado. Guarde essas palavras no seu coração, porque nesse lugar nós não pecamos contra Deus, quando nós guardamos a palavra dele no nosso coração. E essa palavra, ela é gerada através do Espírito. Ela é gerada através do Espírito Santo de Deus em nós, para ser cravado. Manda aí, meu filho. Sabe, o Espírito Santo, ele está aqui disposto a ir embora com você. Eu não vou embora para sua casa não, irmão, eu vou embora para a minha. O Charles não vai embora para sua casa, ele vai embora para a casa dele, cuidar da Lola. Está cuidando, pai de pet, do pet do Xandão, padrasto de pet, não, pai adotivo de pet, padrinho de pet, acho que é padrinho. Nada, né? Cara, abre a sua Bíblia em Provérbios 25, versículo 2. A palavra de Deus vai dizer: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Sabe, nós cantamos isso diversas vezes, nós cantamos: se a sua glória se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar. Eu consegui, te encontrei, e o que me resta fazer é vender tudo. Sabe, nós cantamos isso, nós vamos cantar isso daqui a pouco. Mas esse versículo está dizendo o quê? A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Nós cantamos que a nossa glória é encontrar, mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra esquadrinhar vem do original shakar, que significa procurar, buscar, pesquisar, examinar, investigar. A primeira vez que essa palavra é mencionada em Deuteronômio significa investigar. Sabe, o nosso propósito, a nossa glória não é propriamente encontrar a Deus, não é nenhuma tradução traduzida como algo que nós encontramos propriamente, mas é sobre algo que nós podemos procurar. Sabe, melhor do que você encontrar a Deus é você poder procurar por Ele. Melhor do que você ter uma resposta de Deus é você poder dialogar com Deus. Melhor do que você ter uma resposta para a oração que você tem feita é o fato de Deus querer se relacionar com você. Sabe, o que demorou para os filhos pródigos entenderem, porque o filho pródigo não é somente o que foi embora e voltou, mas é o que estava em casa também, é que a recompensa nunca era o que o pai podia oferecer, mas era o próprio pai. O que o filho pródigo de casa não entendeu é que a recompensa dele não era o que o pai podia dar, não eram os churrascos, as festas ou as coisas que ele podia oferecer, mas a recompensa era ter o próprio pai junto com ele.
Sabe, a sua recompensa não é ter a resposta da pergunta que você tem feito para Deus, mas a sua recompensa é poder desfrutar de um relacionamento com Deus. Não é sobre um Moisés que vem aqui e te diz o que você tem que fazer, mas é você escuta uma confirmação aqui do que Deus já tem falado com você no seu quarto. Se coloque em pé nesse momento, feche seus olhos.